uma saudação inicial para a abertura do nosso evento, eu gostaria de convidar a professora Welma Wildes, que é coordenadora do Projeto Compaixão, professora da UESB, membro do Projeto PET e especificamente do GT MPI Brasil, e professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do IMS CAT UFBA. Bom dia. É uma alegria imensa estar aqui recebendo a todos vocês, né? Foi um curso que foi preparado com muito carinho, mas eu sei que foi de última hora, né? A gente teve um mês mais ou menos para preparar, mas foi tudo pensado com muito carinho, trazendo pessoas que estudam o assunto, né, e pesquisam sobre medicamentos para pessoas idosas, né, prescrição para a pessoa idosa, especialista em geriatria e gerontologia. Então, assim, a gente só tem a contribuir. Para começar, eu separei um poema da Raquel de Queiroz, que chama Telha de Vidro, que esse poema simboliza a nossa mensagem, simboliza a nossa motivação para estar aqui produzindo, né, este curso. E espero que este poema também seja significativo para vocês, tá? Quando a moça da cidade chegou, veio morar na fazenda, na casa velha, tão velha que quem fez aquela casa foi o bisavô. Deram-lhe para dormir a camarinha, uma alcova sem luzes, tão escura, mergulhada na tristura de sua treva e de sua única portinha. A moça não disse nada, mas mandou buscar na cidade uma telha de vidro. Queria que ficasse iluminada, sua camarinha sem claridade. Agora, o quarto onde ela mora é o quarto mais alegre da fazenda. Tão claro que, ao meio-dia, aparece uma renda de arabesco de sol nos ladrilhos vermelhos, que, coitados, tão velhos, só hoje é que conhecem a luz do dia. A luz branca e fria também se mete às vezes pelo clarão da telha milagrosa, ou alguma estrela audaciosa careteia, no espelho onde a moça se penteia. Que linda camarinha, era tão feia. Você me disse um dia que sua vida era toda escuridão, cinzenta, fria, sem um luar, sem um clarão. Por que você não experimenta? A moça foi tão bem-sucedida, ponha uma telha de vidro em sua vida. Muitas vezes, no serviço de saúde, no trabalho e em vários outros cenários da vida, a gente justifica várias dificuldades para não fazer as coisas. Então, vamos tentar florescer onde Deus nos plantou, né, e colocar uma telha de vidro em nossas vidas, para que a gente possa fazer o nosso melhor, onde quer que a gente esteja. Sejam bem-vindos. A primeira parte que eu selecionei para falar, né, do primeiro passo, sobre qual o diagnóstico, eu vou puxar um pouquinho antes, pode passar, Flavinha, para falar sobre a importância da terapêutica, tá? Tem um artigo de 1979, que saiu no JAMA, que ele discutia terapêutica, ciência ou arte. O autor colocava que, na época que ele era estudante, tinha professores que questionavam o papel da ciência na medicina, e que a medicina era uma arte. Ao longo desses anos, nós temos visto uma mudança deste cenário, onde de arte a gente tem
vivido muito mais a questão da ciência. A gente tem valorizado muito a medicina baseada em evidências. No entanto, embora tivemos ganhos como avanços tecnológicos imensos, né, na área da saúde, nós tivemos também perdas, principalmente na questão da individualização. Tivemos ganhos com os avanços tecnológicos na área da saúde, né, com o crescimento e o fortalecimento da ciência na área da saúde. No entanto, nós estamos deixando de lado a arte médica. A arte que é fazer o vínculo médico-paciente, conhecer o nosso paciente a fundo, na tomada de decisão, levar em conta os valores do nosso paciente, as peculiaridades dele e o conhecimento científico que nós temos, né, as evidências científicas, os guidelines, para poder escolher qual o melhor tratamento para o nosso paciente em particular. Assim, o ideal, né, é que a medicina, a terapêutica, arte e ciência estejam equilibradas. A gente precisa muito da ciência, mas a gente precisa muito da arte médica. Quando a gente pensou esse curso, tem cerca de 1 ano e meio, a gente fazendo revisões, foi com Lucas, meu aluno da iniciação científica, a gente fazendo revisões de várias listas de medicamentos inapropriados e as variações, porque o BIAS, por exemplo, o STOP já tem várias versões delas, onde o que muda é a disponibilidade dos medicamentos no país que elas são lançadas. E o que é que eu comecei a me questionar com ele? Embora a gente tenha evidências científicas de medicamentos, vamos dizer, disponíveis para os profissionais de saúde, né, que são essas listas negras de medicamentos inapropriados, a gente tem visto na prática as prescrições cada vez mais inapropriadas, com muita polifarmácia inapropriada. A polifarmácia, quando cada medicamento tem sua razão de estar ali, de ser prescrito, ela é necessária, ela é ideal, ela vai dar qualidade de vida ao paciente. Mas quando tem medicamentos que não têm racional para isso, ela vai causar mais danos do que benefício ao nosso paciente. Então, nesse momento que eu estava discutindo com o Lucas essas listas, a gente refletiu, poxa, muito mais do que dar uma lista pronta, a gente precisa ensinar as pessoas a pescarem novamente. Ensinarem as pessoas a como fazer uma boa prescrição. E nós tivemos a oportunidade de fazer esse curso para vocês. Tá? Ainda voltando naquele artigo, ele coloca o que seria ciência, o que seria arte. Onde a ciência, ela vai para a experimentação, né, objetiva dos fatos, ela busca precisão, reprodutibilidade, ela é impessoal, né? Na ciência, vale quando a gente consegue reproduzir aquele dado, quando há um fordismo, vamos dizer. Na arte, não. A arte, ela explora a interpretação subjetiva, a intuição, a emoção, a criatividade, a sensibilidade, a experiência estética, buscando a beleza e a harmonia. E ela é incapaz de uma análise precisa. Ela é incapaz de ser medida e replicada.
inclusive pelo próprio autor, ele não consegue fazer uma peça igual à outra. Então, a arte ela é singular, irreplicável, pessoal, como cada um de nós somos, únicos. Então, vamos agora para o tema da nossa aula, que é falar sobre o primeiro passo, né, de uma prescrição apropriada, falar sobre a questão de qual é o diagnóstico. Todo processo, né, toda prescrição, ela envolve um processo de tomada de decisão, onde tudo começa a partir de uma prescrição apropriada, ou de um diagnóstico acurado. Se a gente não tiver um diagnóstico acurado, todas as outras etapas serão comprometidas. Muitas vezes, esse momento do diagnóstico acurado tem sido negligenciado. Então, aqui a gente vai chamar a atenção para a importância do diagnóstico. No processo de tomada de decisão, você tem de fazer uma escolha, escolher uma dentre várias opções, né? E toda escolha implica em ganhar algo, mas também perder outras coisas. Então, a gente tem de fazer uma escolha ponderando bem para tomar a melhor decisão. E para nós que somos profissionais da saúde, a gente depende do raciocínio clínico para fazer uma boa escolha. Esse raciocínio clínico, se ele não for realizado de uma forma habilidosa, deficiente, o resultado final não vai ser bom. Então, se a gente pula essa etapa, se a gente erra, né, dá um passo em falso, a gente compromete todo o resto da cascata. Então, muitas vezes, o nosso problema da prescrição começa aí. Então, a nossa meta é um diagnóstico acurado. E como é que a gente vai tentar fazer isso? Evitando erros. Erros de diagnóstico, eles são responsáveis por mais de 8% dos eventos adversos e por até 30% das ações judiciais por negligência médica. É interessante que esses erros, muitas vezes, eles são subidentificados, porque é difícil a gente avaliar que houve um erro no processo. Mas se a gente não reconhecer, não tomar consciência de que a gente está com problema em uma etapa do processo, como é que a gente vai melhorar? Então, a gente precisa passar a reconhecê-los. A experiência do clínico permite diagnósticos intuitivos em casos rotineiros, ou seja, o clínico mais experiente, mais habilidoso, ele consegue fazer um diagnóstico intuitivo mais rápido. Enquanto casos atípicos exigem um raciocínio mais analítico, vai demorar um tempo maior. E a pressão por tempo e o estresse no ambiente clínico, no ambiente de trabalho, aumenta muito o risco de erros, especialmente em situações de alta demanda, que são as situações que a gente vive no dia a dia. Uma pressão por atender mais, por cumprir metas, cobrir indicadores. E muitas vezes a gente vai se esquecendo do mais importante, que foi o porquê de a gente estar ali, que é o nosso paciente, e fazer o melhor por ele. Dentre os elementos, né, para um processo de raciocínio diagnóstico clínico, nós dependemos do conhecimento do indivíduo, do contexto que nós estamos, e da experiência profissional. O conhecimento, muitas vezes, a gente pode acrescentar com estratégias, né, ainda mais no momento que nós vivemos, onde cada dia há informações mais atualizadas sobre os assuntos. Então, ter acesso a aplicativos de suporte à tomada de decisão,
né? Sistemas de suporte à tomada de decisão, onde a gente possa consultar quais as evidências científicas mais atuais, isso vai nos ajudar. O contexto depende do ambiente, depende do paciente, depende do sistema de saúde, também vai influir, assim como a experiência clínica, a formação. Nesse processo, é importante colher uma boa história para aquisição de dados, tentar identificar acuradamente qual é o problema daquele paciente, né? O que ele está trazendo, o que é significativo diante de tantas queixas, o que é prioridade, principalmente pensando nos pacientes idosos que têm multimorbidade, nós temos de priorizar diante de muitos contextos clínicos, qual mais relevante naquele momento para ele, qual que vai dar maior qualidade de vida se a gente intervir. E pesquisar, né, para ver, por exemplo, nos diagnósticos sindrômicos, qual doença específica está se referindo ali, né? Então, sempre tentar raciocinar a partir de diagnósticos sindrômicos e ir afunilando, né, para ajudar nesse raciocínio diagnóstico e, então, fechar esse diagnóstico. Lembrando que, muitas vezes, a gente vai precisar abrir mão de exames complementares para isso. E aí, lembrando que, no momento do nosso raciocínio clínico, nós trabalhamos que nem um cientista, né, quando confrontados por fenômenos inexplicados, ou detetives diante de um crime. Vem um problema para a gente e a nossa missão é tentar solucionar esse problema. Em cada uma dessas situações, quando um problema surge, quer seja ele clínico, uma pesquisa científica ou um crime, tenta-se resolver o problema sempre começando com a formulação de hipóteses. Lembrando que, para a gente ter uma boa formulação de hipóteses, a gente tem de ter colhido uma boa história, a gente tem de ter feito um bom vínculo com o nosso paciente para que ele confie nos passar as informações necessárias para a gente ajudá-lo. As informações necessárias à decisão sobre qual das hipóteses é correta requer a coleta de outras informações. E aí vem a observação e a experimentação pelo cientista, que formula suas hipóteses a serem pesquisadas, a interrogação de testemunhas e a busca de pistas pelo detetive, que levanta sua lista de suspeitos, a anamnese, o exame físico, os testes laboratoriais, né, os exames complementares pelo médico, que elabora suspeitas diagnósticas. E cada um sabe que a maioria de suas hipóteses é incorreta e que seu trabalho é eliminar as hipóteses incorretas e escolher a correta. 2 processos complementares, mas muito diferentes. A gente pode até se aproximar do alvo, né? Mas se a gente for para um alvo muito distante, pronto. Ou a gente vai comprometer muito o nosso paciente. E aí o sucesso na resolução do problema do paciente é o objetivo de todo o processo e caracteriza-se por 2 grandes fases da tomada de decisão clínica no paciente idoso. A primeira, que é o diagnóstico acurado, e uma segunda fase, que a gente vai falar à tarde, que é tomar decisões relacionadas ao cuidado do paciente, que é o gerenciamento do cuidado. Ambas as etapas são dependentes de raciocínio clínico. Então, a gente não pensa que está desconectado. É um contínuo, né? É uma série. Na etapa de raciocínio diagnóstico, que é o que eu estou falando especificamente, é um processo que ele é isolado, ele depende do médico, equipe de saúde. Enquanto no raciocínio de gerenciamento de cuidados, a gente vai entrar em um processo compartilhado entre a paciente, família, equipe, saúde, mas o objetivo final vai ser a integração da melhor evidência científica, mais expertise clínica, mais sistemas de valores do paciente, que a gente precisa levar em conta na nossa tomada de decisão.
que é mais ou menos o que eu falei, sistematizado. Nesse processo de tomada de decisão, a gente tem as 2 etapas, né? Raciocínio clínico, depois raciocínio do gerenciamento do cuidado, onde a primeira etapa é escutar, ver, sentir, usar todos os sentidos, né? Em busca de uma boa anamnese, fazer um bom exame físico, colher todas as pistas necessárias, né? Exames complementares antigos que tiver também vão nos dar informações, fazer a avaliação multidimensional, ou melhor, a avaliação da idade funcional desse indivíduo, os exames complementares. Somado a isso, vem a parte do conhecer, que está o conhecimento prévio, ou seja, a bagagem que aquele profissional já tem, já construiu ao longo da sua vida, mas outras fontes que ele vai pesquisar, como livros, artigos, bases de dados, bibliotecas virtuais, medicina baseada em evidências, e aí pode usar instrumentos informatizados de apoio a decisões clínicas. Vem a fase do pensar, que é a fase das formulações diagnósticas, o diagnóstico clínico, o diagnóstico cognitivo, funcional, mobilidade nutricional, rede de suporte social, possibilidades terapêuticas, não farmacológicas, farmacológicas, pesar risco-benefício, avaliar a custo-efetividade das intervenções possíveis para aquele paciente e fazer as prioridades, né? O que é prioritário aí? Então, de posse disso, compartilhar com o paciente quais as metas do nosso tratamento, a comunicação do diagnóstico, a educação sobre a doença, a decisão compartilhada, porque como é que a gente vai pedir ao nosso paciente ou família que tome uma decisão compartilhada se ele não está empoderado do quadro dele, se ele não tem noção da condição clínica dele? Então, fazer uma educação em saúde e empoderar o paciente é importantíssimo. Estimular o autocuidado, porque o maior interessado na melhora clínica é o próprio paciente, é o familiar. Então, a gente pode orientar, mas quem vai seguir as orientações ou não vai ser o paciente, o familiar. A fase das escolhas. Então, primeiro o plano diagnóstico, né? Plano terapêutico, o plano de cuidado e seguimento a longo prazo, porque ao final da prescrição não acaba ali. Você vai precisar acompanhar aquele paciente um tempo para ver o resultado, ver resposta, ver se teve alguma reação adversa ao tratamento que você propôs e planejamento das necessidades de condições futuras. Né? Quando se mudar o plano terapêutico, o que é aquele paciente, como ele gostaria de ser cuidado? E monitorar adesão, resposta, eventos adversos, perda funcional, qualidade de vida. Assim, o processo diagnóstico em saúde ele é complexo, ele é contexto dependente, interativo e não linear. Quando a gente fala linear, a gente pensa que A causou B, mas aí a gente tem A, tem B, tem C, tem D, tem E, que todos interagem entre si. Há uma multilinearidade, multicausalidade. E pode envolver pacientes, familiares, clínicos, equipes em saúde. Então, todo esse contexto vai influir no nosso processo diagnóstico. E aí, falando em complexidade, a gente lembra do Morin. O Morin traz sempre esse conceito, né, que a palavra complexidade vem de complexos, do latim, que quer dizer aquilo que é tecido conjuntamente, aquilo que deve ser entrelaçado. Então, a gente não pode enxergar esses processos, essas condições, como peças isoladas de um quebra-cabeça. A gente precisa encaixar esse quebra-cabeça, há um entrelaçamento. Para isso, o nosso conhecimento isolado é pouco. Muitas vezes a gente vai precisar de uma equipe multidisciplinar para trabalhar em conjunto. E aí, quando a gente olha quais as causas dos erros
na acurácia diagnóstica, como eu comentei com vocês, que é um processo complexo, que esse processo, ele interage ele se entrelaça entre múltiplos fatores. O erro diagnóstico, ele vem de fatores ambientais, né? Como um ambiente, se está calmo, tranquilo, e a gente consegue colher uma boa anamnese ou não. Se é um ambiente que está barulhento, às vezes ambiente de pronto-socorro, você tem um tempo menor, você tem uma pressão para o atendimento mais rápido. Depende do paciente, do vínculo que você conseguiu fazer com ele, das condições de comunicação, né? Visuais, auditivas, cognitivas, da patologia em si, né? Do contexto patológico, das apresentações atípicas dos sintomas, dentre outros, do profissional de saúde, do seu conhecimento sobre aquele assunto ou não, da sua expertise, vamos dizer, se está cansado, estressado, sobrecarregado, não está conseguindo fazer o seu melhor naquele momento, o sistema de saúde, a pressão por tempo, por metas, que às vezes leva a um contexto de sobrecarga, a falta de serviço, né? Por exemplo, não ter possibilidades de serviços de saúde, né? Não ter acesso ao serviço necessário, a possibilidade, as oportunidades de cuidado necessárias. Então, isso também vai influir nesses mecanismos que vão nos levar ao erro do diagnóstico. E aí a gente precisa lembrar que errar é humano. Todos nós estamos vulneráveis ao erro. Todos nós erramos. Tem mais ou menos 20 anos que foi publicado essa diretriz, né, americana, que reconhece que o erro é humano, mas que é importante a gente reconhecer que estamos vulneráveis ao erro para que a gente possa minimizar as possibilidades de erro com estratégias preventivas. E aí a dona Meadow, ela fala, você não pode controlar um sistema complexo, mas tem muitas opções para guiá-lo. Então, assim, a gente não tem como controlar tudo, mas a gente vai tentar minimizar esses fatores que podem nos atrapalhar. E aí, a utilização de múltiplas fontes de informação, a experiência pessoal, opiniões de especialistas, dados baseados em evidências, essas estratégias podem nos ajudar a minimizar erros, assim como conscientização sobre a prevalência dos erros diagnósticos. Ao a gente tomar consciência, ao a gente estudar mais esse assunto, a gente vai ter mais condições de buscar soluções para evitá-lo. O uso de tecnologias da informação em saúde, que é justamente o tema do nosso projeto PET Saúde Digital, né, utilizar essas tecnologias para melhorar a nossa assistência, o nosso cuidado à pessoa idosa. O uso de sistemas de suporte à decisão clínica, como eu comentei com vocês antes, o uso de aplicativos, de bases de dados, né, dentre outros. Modificações estruturais e culturais no ambiente de trabalho. Deixar esse ambiente de trabalho mais seguro, menos propício ao erro. Todos vão se beneficiar, né? Não só o paciente, mas todo o sistema de saúde e nós mesmos, porque seremos menos sobrecarregados se um paciente vier a fazer uma reação adversa ou vier a complicar por causa de um erro diagnóstico. Assim, é importante que a gente possa conhecer o nosso paciente, tratar a doença ao invés dos sintomas, né? Buscando um diagnóstico acurado, né? Não só através da avaliação clínica habitual, mas também através da avaliação, da identificação da idade funcional desse indivíduo, que a gente vai ouvir com a professora Lara. E, importantíssimo,
Sempre que o paciente retornar, ou um paciente que usa múltiplos medicamentos trouxer uma queixa, tentem consultar se aquela queixa não pode ser uma reação adversa a medicamentos. Porque se muitas vezes a gente acaba negligenciando as reações adversas a medicamentos, passa um outro medicamento para tratar aquela reação adversa e a gente aumenta novas reações adversas a esse paciente. A gente leva ao que a gente chama de uma cascata iatrogênica, onde é uma espiral em declínio que vai levar a declínio funcional, incapacidade, morte. Então, sempre pesquisar. Eu costumo fazer essa pesquisa no Medscape, que é um aplicativo gratuito, está em inglês, mas hoje já se tem a opção de você colocar para traduzir, e você pode consultar medicamento por medicamento quais as reações adversas dele. Muitas vezes, uma queixa que o paciente traz, que aparentemente não tem lógica nenhuma, aquela queixa, nunca ouvi falar dessa reação. Quando eu vou consultar as reações adversas possíveis daquele medicamento, está ali. Então, não negligenciem o que o paciente fala. Quem melhor conhece o seu corpo é o próprio paciente ou o cuidador dele, que está ali pertinho. Ficar atento às doenças induzidas por drogas, que são as doenças causadas por reações adversas a medicamentos. Na realidade, não são doenças, são reações adversas a medicamentos que simulam uma outra condição clínica e a gente acaba tratando uma outra condição clínica, a gente leva esse paciente à polifarmácia e à cascata iatrogênica. Obrigada, era isso.